E hoje, irmãos, é um domingo em que nós vamos aprender um pouco sobre aquilo que Deus nos deixou na sua palavra através da vida do apóstolo Paulo. Eu acho que de todas as cartas mais ricas e de todos os livros, Paulo foi o que nos instruiu de forma mais técnica a como sermos cristãos saudáveis com o evangelho verdadeiro de Jesus. E hoje eu queria refletir com vocês, não sei se algum de vocês já assistiu a saga ou a série do Senhor dos Anéis. Alguém aqui já assistiu? É uma saga de filmes, para alguns um pouco assustadora, para outros nem tanto. Quando eu era jovem, mais novo, meus pais não deixavam a gente assistir, dizia que era coisa do demônio. Mas depois de um tempo eu procurei saber e descobri que Tolkien, o homem que escreveu os 7 livros e também ajudou a produzir os filmes, era um cristão da sua época. E ele transmitiu através da saga do Senhor dos Anéis várias coisas relacionadas ao cristianismo. Então, se vocês não assistiram, tire um tempo. São apenas 7 filmes, muito interessantes. Tolkien, ele retrata no último filme da série na série do Senhor dos Anéis, depois começa a série de Hobbits, o filme O Retorno do Rei. No filme O Retorno do Rei, Frodo, ele passa a última parte do seu período lutando para chegar e entregar o anel. Nesse momento crucial, Frodo é o principal ator da série. Ele carrega o anel, e esse anel concentrava o poder e o mal que havia naquele mundo chamado Mondor. E Frodo carregou esse anel durante toda a jornada, e ele está prestes a concluir a sua missão na Montanha da Perdição. Ele enfrentou inimigos terríveis, Frodo atravessou terras inexploradas, Frodo suportou uma carga que ninguém mais poderia suportar. No entanto, a intensidade e a escuridão do anel cobraram um preço terrível de Frodo. Frodo está exausto ao fim de sua jornada. Ele está desolado e parece que a missão está prestes a falhar. Frodo carregava o anel que traria paz ao mundo de Mondor novamente. E é nesse instante de total desespero e angústia que o seu fiel amigo Samwise demonstra uma lealdade e um amor inabalável. Por quê? Sam observa a condição debilitada de seu amigo Frodo carregando o anel. Sam percebe que não pode tirar o anel de Frodo, porque isso era uma responsabilidade exclusiva de Frodo. Então ele não poderia assumir o fardo que Frodo carregava. Só que, no entanto, ele se recusa a ver o seu amigo sucumbir ao desespero e morrer aos pés da montanha. Então Sam se aproxima de Frodo e tem uma ideia. Ele, com um coração cheio de determinação e de compaixão ao seu colega, Sam diz: Frodo, eu não posso carregar o anel por você, eu não posso concluir a missão, mas eu posso carregar você. Com essa declaração, Sam ergue Frodo, coloca ele em suas costas e começa a subir a montanha. Cada passo é uma luta, cada movimento é um esforço enorme, mas a força de Sam não vem apenas do seu corpo, ela vem de seu amor incondicional ao seu amigo e pela determinação de ver Frodo triunfar. Irmãos, a cena é uma metáfora poderosa para a verdadeira amizade. Sam não apenas suportou o peso físico de Frodo, mas também carregou o peso
da responsabilidade, da esperança e do sacrifício. Sen não pensou duas vezes para abrir mão do conforto para ajudar o seu colega. Ele é o exemplo perfeito de como nós devemos apoiar mutuamente as pessoas ao longo das nossas jornadas. E principalmente, irmãos, nas jornadas difíceis da vida. Com a ajuda de Sen, Frodo finalmente chegou ao topo da montanha. E em um ato de coragem e desespero ao mesmo tempo, Frodo joga o anel na lava. O anel se derrete e com isso acaba-se o mal no mundo corrompido. O sacrifício de Sen, a disposição de carregar o peso do seu amigo, irmãos, foi crucial para a conclusão da missão e a vitória sobre as trevas no filme. Essa cena ilustra perfeitamente, irmãos, o chamado de Cristo para que possamos ajudar e amar um ao outro. Irmãos, as dificuldades e as fraquezas virão em nossas vidas. E nós precisamos estar dispostos, assim como Sen, a carregar os nossos irmãos. Às vezes nós não vamos poder carregar o fardo dos nossos irmãos. Nós não vamos conseguir fazer isso de fato, porque cada um tem a sua própria responsabilidade, cada um tem o seu próprio fardo. Mas nós podemos ajudar o nosso irmão a terminar a sua jornada. Nós podemos ajudar os nossos irmãos a passarem pelo vale da sombra da morte, muitas das vezes. E é isso que Cristo nos chama a fazer, irmãos. Esse é o tipo de amor e suporte que faz a diferença em uma vida em comunidade. E é isso, irmãos, que Cristo nos ensina: amar e cuidar uns dos outros, assim como Ele ama e cuida de nós. Essa cena ensina para a gente uma lição valiosa, que muitas das vezes nós deixamos passar desapercebido. Na vida cristã, há momentos que não podemos tirar o fato dos nossos irmãos de fato, mas lembrem-se sempre, nós podemos ajudar o nosso irmão a seguir a sua jornada. Assim como Sen não desistiu de Frodo, também somos chamados a caminhar com os nossos irmãos e a suportar as suas cargas pesadas. E hoje, irmãos, nós continuaremos seguindo com a série de sermão intitulada Ame a Sua Igreja. Semana passada nós vimos que nós devemos amar a nossa igreja pertencendo a ela. E hoje nós vamos ver como nós podemos amar a nossa igreja cuidando uns dos outros. Porque é isso que Cristo nos chama, a cuidar uns dos outros. Nós veremos a importância de manter a comunhão com Deus, uma comunhão saudável e contínua, para que possamos, irmãos, de forma eficaz, apoiar e cuidar dos nossos irmãos. Porque ao fortalecer o nosso relacionamento particular com Deus, de forma básica e contínua, nós também nos tornamos aptos a ajudar os nossos irmãos, da mesma forma que Sen ajudou Frodo a seguir a sua jornada. Nós precisamos, irmãos, nos tornar mais aptos a servir a nossa igreja com o coração e a dedicação que Ele deseja. E com isso, eu quero ler com vocês um pequeno trecho do texto que será exposto. Hoje nós veremos, de forma geral, Gálatas capítulo 5, de versos 16 a 26, mas eu vou ler com vocês aqui Gálatas capítulo 6, apenas verso 1 e 2, mas nós vamos expor de 1 a 10. Deixa eu pegar um pouco de água. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu apresento a Ti nesse momento a Tua palavra, que
que ela entre ao meu coração, que ela entre ao coração dos nossos irmãos e que ela nos transforme. A tua palavra e o teu verdadeiro evangelho têm o poder de transformar os nossos corações. Nos dê discernimento, Pai, para entender tudo que vai ser exposto aqui nessa manhã, para que nós possamos colocar em prática, amando a nossa igreja, cuidando uns dos outros e principalmente cuidando da nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer com vocês uma breve introdução à carta aos Gálatas, porque sem entender o que de fato acontecia, a gente não vai entender por que Paulo escreveu o capítulo 6. Paulo, ele escreveu essa carta em meados de 48 a 55 depois de Cristo, provavelmente para a Galácia do Sul. E na Galácia do Sul havia as seguintes cidades: Antioquia da Psídia, Icônico, Listra e Derbe. E ele passou na sua primeira viagem missionária pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, aquele evangelho que confrontava o ensino que condizia com as práticas da lei, que não era o que Jesus Cristo havia apresentado no período que ele ficou na terra durante o seu ministério. No entanto, após sua partida, Paulo recebe a notícia de que os Gálatas haviam se desviado do verdadeiro evangelho. Pouco tempo depois, os Gálatas haviam se dispersados e deixaram que algumas pessoas espalhassem um evangelho diferente daquele que ele havia pregado. E pior, um evangelho que voltava às práticas do judaísmo. Frustrado com essa situação, irmãos, Paulo escreve a carta aos Gálatas com um tom severo. Paulo escreve a carta aos Gálatas irritado. E ele enfatiza que não há outro evangelho além daquele que ele pregou aos Gálatas. E ele adverte aos Gálatas no capítulo 1, verso 9: se alguém anuncia um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Não é que seja tirado de lá, não, é que seja amaldiçoado. E Paulo relata que antes da sua conversão, ele era um judeu zeloso. Hernán Dias Lopes fala que ele era um judeu puro sangue, ele era um cara que seguia as leis rígidas, mas Deus o chamou e revelou seu filho a caminho de Damasco, e ele foi chamado pelo próprio Cristo. Cristo havia chamado o próprio Paulo. Após 3 anos afastado, ele foi a Jerusalém, conheceu a Pedro e depois seguiu para Síria e Sicília. Paulo, irmãos, na sua carta aos Gálatas, ele confirma a sua autoridade como apóstolo. E após 14 anos, ele volta a Jerusalém, acompanhado de Barnabé e Tito. Lá, ele confirma diante dos apóstolos e diante da igreja estabelecida em Jerusalém, que Tito, mesmo sendo gentio, não precisou ser circuncidado para pregar o evangelho de Cristo. Tiago e João haviam reconhecido que o evangelho que Paulo pregava era de fato o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. E eles fazem uma divisão. Paulo e Barnabé pregariam aos gentios, e Pedro, Tiago e João ficariam pregando aos judeus. Paulo deixa claro, irmãos, na sua carta aos Gálatas, que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por meio da fé, e não pela lei. E ele lembra que Abraão foi justificado pela fé 400 anos antes de que a lei fosse dada ao povo. No capítulo 3 da carta aos Gálatas, Paulo expressa sua frustração, chamando-os de insensatos, porque eles se afastaram e deixaram um falso evangelho entrar no meio deles. E lembrou novamente que a justificação é por meio da fé, como demonstrado na vida de Abraão. Ele reforça que a lei foi um tutor até Cristo. Irmãos, se não existisse a lei, ninguém saberia o que era certo e o que era errado. Deus deu a lei ao seu povo.
E a partir daquele momento, a lei apontava todo o pecado e toda a iniquidade do povo. Ninguém conseguiu seguir a lei, ninguém conseguiu fazer com que todos os pontos da lei fossem seguidos. Se um ponto da lei fosse quebrado, toda a lei seria quebrada. E Cristo veio e cumpriu toda a lei, trazendo a lei sobre a sua responsabilidade, retirando o fardo dos pecados de nossas costas e nos dando a liberdade para viver a vontade de Cristo. E agora, sobre a graça. E ele segue no capítulo 4, destacando que somos filhos de Deus por herança, por meio de Cristo, de forma permanente. O que Cristo fez por nós é inalterado. Ninguém pode alterar a nossa condição de filhos de Deus. E Paulo segue criticando os Gálatas por retornarem às práticas da lei. Eles haviam recebido o verdadeiro evangelho, estavam voltando às práticas do judaísmo, voltando aos costumes antigos. Eles estavam entre eles pensando e praticando. Alguns comentaristas dizem que alguns chegaram até se circuncidarem de novo, mesmo recebendo o verdadeiro evangelho, mesmo recebendo que eles não precisariam mais praticar aqueles ritos dos judeus, que era a guarda do sábado, que era a circuncisão, que era praticar aquelas festas. Eles deixaram com que esse evangelho falso entrasse de novo no seu meio, e algumas pessoas que estavam fracas na fé voltaram a praticar de novo esses atos. Paulo conclui, irmãos, no capítulo 4, comparando os filhos de Sara e Agar, afirmando que somos filhos da promessa, e não mais escravos da lei. No capítulo 5, Paulo enfatiza a liberdade de Cristo, e adverte contra a volta da escravidão. Paulo deixa bem claro que a fé que atua pelo amor, esse é o verdadeiro valor. É a fé que atua pelo amor que Cristo teve por nós. Isso é o que realmente tem valor. Não era circuncisão, não era a guarda do sábado, não era ritos nenhuns. Era a fé que atuava e transformava pelo amor que temos a Cristo, e não a circuncisão. Paulo nos lembra, finalmente, que nós temos agora liberdade em Cristo. Nós não precisamos mais seguir as leis da forma que os judeus seguiam, claro. E que nós temos liberdade em Cristo não para viver a nossa carne, não para vivermos para os nossos desejos, prazeres e rituais fixos sem significado, mas é para que nós possamos, como Ele nos amou, também podermos amar os nossos irmãos. E finalmente no capítulo 6, aonde a gente vai ver hoje, Paulo orienta como cuidar da nossa fé, a cuidar da fé dos nossos irmãos ao nosso redor, discutido em toda a carta. Paulo traz o que eles estavam fazendo de errado, Paulo mostra o que eles deveriam fazer, e Paulo mostra agora como eles devem se relacionar para que esse evangelho falso deixe de ser disseminado no meio deles, para que isso seja controlado e finalmente acabado. E hoje eu quero ver com vocês 3 pontos. Paulo, na sua carta aos Gálatas, traz que nós devemos cuidar de nós mesmos, para nós podermos cuidar uns dos outros. Então, primeiro nós cuidamos de nós, da nossa espiritualidade, para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos. Depois, no segundo ponto, nós devemos semear a nossa comunhão com Deus com humildade e com responsabilidade, nos lembrando que nós somos comprados com preço de sangue, e nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas. E o terceiro ponto, que nós devemos persistir em fazer o bem até o fim de nossas vidas, seja morrendo ou seja Cristo voltando. E o primeiro ponto que eu queria ver com vocês é do verso 1 ao verso 2 de Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-los com espírito de mansidão. Cuide-se para que também você não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo, irmãos, inicia o capítulo 6 nos lembrando da nossa identidade como irmãos em Cristo. Então aqui ele está falando para cristão, ele não está falando para incrédulo. E ele
traz que se algum de nós cair em pecado, aqueles que estão espiritualmente bens, devem ajudar os irmãos com mansidão, com humildade, para que o irmão se volte novamente para o caminho correto. O termo surpreendido aqui, irmãos, sugere que é um pecado não intencional, mas um desvio inesperado no caminho do cristão. Paulo sabe que nesta terra Cristo nos redimiu e em Cristo nós conseguimos viver uma vida melhor, mas o pecado continua habitando dentro de nós. Algumas pessoas acreditam que quando nós viramos cristãos e crentes, nós nunca mais pecamos, e de fato a Bíblia não fala sobre isso. Paulo usa essa mensagem para nós, porque em algum momento, irmãos, tanto eu como vocês, nós podemos cair em práticas que não dizem e não fazem parte da caminhada cristã sadia. Isso de fato vai acontecer no nosso meio. E para entender melhor, eu queria ver com vocês agora o texto de Gálatas, do capítulo 5, de versos 16 a 18. Gálatas 5, versos 16 a 18. Por isso vos digo, está aqui, como que nós devemos viver. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Existe uma guerra no nosso meio. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, está aqui, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Paulo descreve aqui para a gente, nesse trecho, que existe dois campos, o da carne e o do Espírito. Nós vivemos assim todos os dias. E eles estão completamente em conflito dentro de nós. A nossa responsabilidade, irmãos, Cristo nos chama a semear as sementes certas nos lugares certos, sabendo que colheremos exatamente o que nós plantamos. Ninguém planta tomate e colhe abobrinha. Ninguém planta paz e colhe discórdia. Ninguém planta discórdia e colhe paz. Então Paulo vai trazer as duas sementes, as únicas duas sementes possíveis que nós podemos plantar, do verso 19 até o 26 do capítulo 5 mesmo. Ora, as obras da carne são manifestas, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí ele faz como se fosse um parênteses aqui, eu os advirto, como antes já os adverti, eu já falei para vocês sobre isso. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, contra essas coisas não há lei. E ele continua, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne, estão buscando a Deus e aprisionando a carne, buscando a Deus, alimentando o Espírito e enfraquecendo a carne, com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se vocês se dizem espirituais, vivam os dons espirituais. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui então assemelha os dois campos que nós temos dentro de nós e assemelha também as duas possíveis sementes que plantaremos dentro de nós. E ele diz que nós temos que escolher em qual das duas nós vamos plantar e colher. Paulo instrui a restaurar com mansidão. Lá no começo ele fala isso. E eu pergunto a vocês, irmãos, de forma simples e sincera, quanto temos nos esforçado para viver de forma
que nós podemos ajudar e restaurar com mansidão aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos responsáveis a restaurar os nossos irmãos com mansidão. Nós somos responsáveis a olhar o campo que nós estamos plantando a comunhão com Deus. E eu queria fazer outra pergunta para os irmãos. Como temos conduzido a nossa vida espiritual para sermos eficazes para nós mesmos e para ajudar os outros? Os Gálatas, irmãos, eles haviam se esquecido e se desviado do verdadeiro evangelho, talvez pelo cansaço ou pela falta de fé. Obrigado, viu, Paulinho? E eles voltaram às práticas legalistas da lei, porque eles deixaram os seus pés vacilar e começaram a acolher o falso evangelho dentro da sua própria vida. Nós também, irmãos, podemos cair na tentação de viver de maneira legalista com as pessoas que estão ao nosso redor, com os irmãos da nossa própria igreja. Nós podemos abandonar a graça que Cristo nos deu, colocando fardos que Cristo retirou de nós. Isso pode nos levar a viver segundo as obras da carne e nos afastar dos frutos do Espírito. Irmãos, quando nós vivemos guiados pelas obras da carne, nós estamos negando que a transformação de Cristo de fato aconteceu em nossas vidas. Nós precisamos, como Paulo, todos os dias, enfatizar a busca e manifestar os frutos do Espírito na nossa vida, seja ele o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Olha o exemplo do Natã. Ele apanhou, mas ele entendeu, de fato, que o fruto do Espírito era muito melhor do que praticar um ato de violência. É simples, irmãos, de uma forma, e é difícil de outra, porque se nós deixamos a nossa vida espiritual fraca, automaticamente a nossa carne vai desejar as obras da carne. Só que Paulo diz que nós devemos ajudar os nossos irmãos com mansidão, quando isso de fato acontecer, a voltarem para o caminho da comunhão com Deus. Então, irmãos, de forma direta, se você está espiritualmente fortalecido, ok, faça um esforço para ajudar o irmão que está do seu lado, que está fraco na caminhada. Nós não podemos carregar o fardo uns dos outros, irmãos, mas nós podemos ajudar o nosso irmão a caminhar a sua jornada com paciência e amor. E o verso 2 de Gálatas 6, ele nos lembra que levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Isso vai mais além do que só carregar. Cristo é sensível às nossas necessidades. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. Então, irmãos, nós devemos amar os nossos irmãos a ponto de que a dor do nosso irmão também deve ser a nossa dor. A dificuldade do nosso irmão também deve ser a nossa dificuldade. Nós precisamos ser cristãos maduros. Nós precisamos ter responsabilidade de desenvolver a nossa fé. Nós precisamos desenvolver os nossos frutos do Espírito para poder frutificar também na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Irmãos, o amor genuíno se reflete em ações. Eles não ficam apenas em palavras. Nós não podemos olhar para os nossos irmãos e vermos que eles estão passando dificuldade e achar que o problema é só dele. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Ontem eu perfurei a minha mão atravessando com uma chave de fenda. Você acha que só aqui está doendo? Não, os meus dedos estão doendo. De manhã eu não conseguia mover meu dedo, a dor estava subindo pelos ombros. Nós somos um corpo. Nós precisamos que a dor do nosso irmão seja a nossa dor, e que aquilo que nos fortalece também fortaleça o nosso irmão. É isso que Cristo está nos chamando a fazer. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos, porque se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo a lei. Nós estamos demonstrando o amor verdadeiro que Cristo nos chama a viver, irmãos. A partir do momento que nos afastamos dos frutos do Espírito,
nós podemos acabar sobrecarregando ao invés de ajudar os nossos irmãos, com fardos desnecessários. A nossa imaturidade espiritual muitas das vezes atrapalha a convivência também entre os irmãos. Então por isso que nós precisamos ser responsáveis e conscientes e buscarmos a nossa santificação em Cristo e não em atos. Vir para a igreja de fato é bom, mas você deve orar na sua casa, você deve estudar a Bíblia, você deve entender o que de fato a Bíblia revela, você deve participar das escolas bíblicas, onde o texto bíblico é exposto, onde você pode fazer pergunta, onde você pode tirar a sua dúvida, onde você pode entender. Isso constrói cristãos maduros, cristãos que participam de reuniões de orações, cristãos que estão envolvidos com a obra de Deus. Vocês percebem que precisa haver algo intencional para que seja produzido? E eu não digo que as suas obras, estar aqui vai te fazer se santificar, não. Mas quando nós ouvimos, porque a palavra de Deus que diz que é através de ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvindo, aprendendo, e através disso nós nos tornamos cristãos maduros. É nossa responsabilidade, irmãos, não sermos também um fardo para os nossos irmãos, que nós possamos viver uma vida autêntica, carregando uns aos outros com amor e mansidão, porque assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. E nós precisamos, irmão, segundo ponto, semear com humildade e responsabilidade. O texto, Gálatas de 3-6, nos traz que se alguém se julga importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine seu próprio trabalho, e então terá motivo de orgulho apenas em si mesmo, e não em comparações com alguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Paulo aqui, irmãos, nos chama a atenção para o perigo do auto-engano. Nós podemos achar que nós estamos bem, só que isso nos traz uma falsa compreensão quando nós estamos enganados a respeito de nós mesmos. E o que isso significa? Paulo está destacando um problema que estava afetando a vida dos Gálatas. Alguns estavam se considerando melhores do que os outros por praticarem a lei, demonstrando arrogância e desdém pelas outras pessoas. Esses indivíduos, em seu orgulho, estavam negligenciando a essência do verdadeiro evangelho pregado por Cristo nessa terra. Eles não apenas se distanciavam da liberdade que eles haviam recebido de Cristo, mas também começavam a questionar a autoridade apostólica de Paulo. As pessoas que estavam pregando esse falso evangelho ainda estavam questionando, dizendo que o evangelho que Paulo pregava era o evangelho errado, e que o que eles pregavam, as práticas do judaísmo, realmente eram as corretas. A falta de maturidade também faz a gente questionar as pessoas que estão ao nosso redor, faz a gente apontar, a gente a ser orgulhoso, faz a gente apontar e dizer que nós somos melhores que as outras pessoas, porque simplesmente nós viemos à igreja e nos esquecemos da verdadeira essência de Cristo. Irmãos, eles não apenas distanciaram da liberdade oferecida por Cristo, mas também começaram a questionar a autoridade de Paulo, e Paulo fica irado por isso. Hernando Dias Lopes, no seu comentário, observa a seguinte frase: não há nada tão contrário à santidade quanto o orgulho, eles são opostos entre si. E William Hendrickson, no seu comentário, também completa o pensamento: o que nos torna generosos, humildes e mansos é o reconhecimento da nossa pequenez perante Deus. Isso é fato. Se nós não tivermos esse pensamento, nós seremos como os Gálatas. Os Gálatas estavam tão envolvidos em seu orgulho, e eles se preocupavam mais em parecer santos e seguir a lei, do que viver a liberdade em Cristo. De fato, irmãos, eles começaram a questionar Paulo, eles começaram a negligenciar a ajuda financeira, a igreja, as igrejas estabelecidas em Gálatas. Eles começaram a diminuir as suas contribuições para ajudar os líderes, que dedicavam suas vidas às pregações do evangelho verdadeiro.
e Paulo, do verdadeiro evangelho que Paulo havia deixado para os Gálatas. Paulo exorta eles no verso 6 a compartilhar as coisas boas, irmãos, com aqueles que estavam instruindo a verdade, que não era para eles deixarem de apoiar aquelas pessoas que estavam dedicando as suas vidas ao ensino do verdadeiro evangelho, indicando que a arrogância estava levando eles a abandonar a responsabilidade com seus líderes e com sua comunidade. E não podemos permitir, irmãos, que a nossa confiança em nós mesmos nos leve a uma visão distorcida da nossa própria importância. Quando nós olhamos para a gente e achamos que nós somos bons e que nós somos suficientes, a chance disso dar errado é gigante. A chance de nós machucarmos a nós mesmos e machucarmos as pessoas que estão ao nosso redor é gigante. Quando nos medimos pelos nossos próprios padrões ou pelos dos outros, nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas e abandonarmos a liberdade que Cristo nos deu, como aconteceu com os Gálatas. Cristo, irmãos, deve ser o nosso único parâmetro, e Paulo deixa isso claro aos Gálatas. E eu queria pensar com vocês com algumas perguntas. O que estamos semeando em nossa comunidade? Nós estamos olhando para nós mesmos? Ou nós estamos olhando para Cristo e fazendo aquilo que Ele nos instruiu a fazer? Que tipo de comportamento estamos cultivando entre os nossos irmãos dentro da nossa comunidade de fé? Nós estamos cultivando paz, amor, ou estamos cultivando inveja, briga, contenda, fofoca? O que nós temos cultivado dentro da nossa comunidade? Nós estamos plantando arrogância, indiferença? Será que estamos nos desviando do verdadeiro evangelho, da mensagem de Cristo, mesmo ela sendo pregada domingo a domingo, assim como os Gálatas fizeram, fugindo da responsabilidade deles como cristãos e abandonando as suas responsabilidades? Os Gálatas estavam abandonando os seus postos dentro da igreja. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar que apesar do nosso valor inestimável para Deus, apesar disso, evidenciado pelo sacrifício de Cristo, quando esquecemos da nossa dependência dele, a arrogância começa a dominar as nossas ações, e isso nos leva a trocar os frutos do Espírito pelas obras da carne. Nós saímos de uma vida de comunhão com Deus e nos transicionamos a viver uma vida em que Cristo não está nos dominando mais. Quando entendemos a lei da semeadura, nós compreendemos que colhemos o que plantamos, irmãos. Sempre colheremos o que plantamos. Nós devemos cuidar da nossa própria vida espiritual, para estarmos em melhor posição, irmão, para poder cuidar do irmão que está do nosso lado. A verdadeira generosidade e cuidado, elas afloram, elas surgem quando nós deixamos de lado o nosso orgulho em comunidade, quando nós deixamos a diferença de lado e começamos a viver segundo o exemplo de Cristo. Quando nós nos vestimos de uma vida espiritual segundo os dons do Espírito, nós começamos a viver bem em comunidade, e nós começamos a atrair pessoas para próximas de nós, nós começamos a nos preocupar com a necessidade do nosso irmão. Isso não se limita, irmão, a apoiar o pastor, os presbíteros da igreja, os professores de escola bíblica, os diáconos, com generosidade, mas isso significa ter relacionamentos generosos com todos os irmãos da igreja, se preocupar com a necessidade de cada um. Se os Gálatas saudáveis daquela igreja tivessem se preocupado com os irmãos daquela igreja, eles teriam combatido aquele falso evangelho logo no início, e não teria deixado com que alguns irmãos tivessem se circuncidado e tivessem voltado às práticas do judaísmo. Em resumo, nós somos chamados a abandonar a comparação e a arrogância, deixar as diferenças de lado. Nós devemos buscar em Cristo uma vida humilde e se lembrando da nossa responsabilidade como cristãos. Assim, irmãos, nós seremos mais eficazes na nossa comunidade. Nós vamos cumprir a vontade de Deus
e viver a igreja de Cristo em nossas vidas e também na vida dos irmãos ao nosso redor. E com isso, eu entro no terceiro ponto. Persistir e fazer o bem até chegar o fim. Versos 7 e 10. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Portanto, irmãos, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. A vida do cristão, irmãos, é um campo de batalha, e a carne e o espírito são dois combatentes em guerra dentro de nós. Se nós não tivermos essa percepção e não vivermos todos os dias tendo isso de forma certa e absoluta dentro de nós, nós vamos ter dificuldades para viver a vontade de Cristo. E Paulo disse isso, e também nos traz que a nossa vida é uma vida de semeadura, e quando temos que lutar, e trabalhar sempre, nós temos uma batalha interior dentro de nós. A nossa vida é uma semeadura, e nós temos que lutar e batalhar para poder plantar as sementes corretas. Estejam cientes, irmãos, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. O serviço do cristão é um trabalho cansativo. A vida cristã é uma vida cansativa e exigente, porque ela exige de nós, e nós somos tentados a desanimar, nós somos tentados a relaxar e até mesmo desistir da nossa fé, como aconteceu aos Gálatas. Só que se nós estivermos longe de Deus, longe da comunhão de Deus, isso vai se tornar muito pior, porque Cristo nos deu a liberdade para enfrentarmos todas essas coisas com a certeza da vitória. Cristo já venceu tudo para a gente. Nós precisamos caminhar com Cristo do nosso lado e viver a nossa vida até o fim. Irmãos, nós precisamos deixar as práticas do falso evangelho de lado e aceitar que o evangelho de Cristo pode transformar as nossas vidas. Ele pode transformar o nosso interior, Ele pode nos ajudar a transformar as coisas que são cansativas e exigentes em algo prazeroso. É cansativo? É. É cansativo lutar contra o pecado? É. É cansativo? É exigente. Cristo exige um padrão do seu povo, exige, mas Ele nos garante algo muito melhor do que o cansaço, muito melhor do que a escravidão ao pecado. Nós precisamos ter isso em mente, porque isso vai nos motivar a educar os nossos filhos, isso vai nos motivar a cuidar bem das nossas famílias, a cuidar bem da nossa vida espiritual, irmãos. Nós precisamos aplicar isso aos nossos corações. Nós devemos semear para o nosso espírito todos os dias. Os nossos pensamentos e os nossos atos devem estar sempre vivendo e semeando para o Espírito. Nós devemos praticar sementes de boas obras. Nós devemos cultivar isso na nossa vida e na vida dos nossos irmãos em comunidade. Pois, irmãos, há consequências das nossas escolhas e ações. Caminhando para o fim, semear para a carne significa seguir os desejos da nossa natureza pecaminosa, deixando as nossas vontades egoístas e desejos terrenos dominarem os nossos atos. O resultado dessa vida é uma corrupção e a morte eterna. Por outro lado, semear para o Espírito significa viver de acordo com a vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito, irmãos. Quem faz isso, colhe para a vida eterna. Quem vive pelo Espírito, planta pelo Espírito, colhe a vida eterna em suas vidas, tanto agora quanto na eternidade. Esses dois resultados
corrupção e vida eterna, eles são permanentes. Todos eles são permanentes em nossas vidas, mas eles são muito diferentes. A corrupção significa uma destruição eterna. E a gente vê isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Já a vida eterna é uma recompensa para viver em Cristo. E não é só viver em Cristo não, irmãos. João 3,16 diz que é uma vida que nunca acaba. Quando nós vivemos para Cristo, nós receberemos uma vida eterna. E na ressurreição final das nossas vidas, aqueles que semearam para a carne vão despertar para a vergonha e a condenação, enquanto aqueles que semeiam para o Espírito vão brilhar como estrelas no céu, e eles terão a imagem do corpo de Cristo e serão semelhantes a eles. O ponto principal, irmão, é que nossas ações têm consequências reais e eternas. Isso não significa que nós somos salvos pelas obras. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mateus 7, 16 a 20, fala que pelos frutos nós vamos reconhecer aqueles que são separados por Cristo. Isso significa que o modo de vida de uma pessoa reflete se ele realmente pertence a Cristo ou não. Os frutos do Espírito revelam quem Deus separou na eternidade, porque Deus vai fazer com que os frutos do Espírito exalem na vida dessas pessoas. E as pessoas que vivem continuamente em pecado e não conseguem abandonar o pecado, revelam que de fato elas não foram salvas por Cristo. Porque o pecado na vida de um cristão é um acidente e não uma continuação perpétua. Para concluir, irmãos, e realmente a concluir, nós devemos fazer o bem às pessoas. Cristo espera isso de nós. Cristo deseja que vivamos dessa forma. Cristo deseja que nós ajudemos as pessoas a se libertarem do falso evangelho. Cristo deseja que nós busquemos a liberdade nele e afastemos as nossas vidas egoístas e arrogantes do nosso meio. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e seremos julgados por cada um deles. Irmãos, o pecado nos cansa, nos faz sermos legalistas e orgulhosos, mas a liberdade do Espírito nos faz vivermos bem em comunidade, nos faz frutificar, nos faz revelar a grandeza da liberdade que Deus nos deu. E para concluir aqui o nosso pensamento, quem já leu o livro do Peregrino? Quem aqui já leu? Se vocês não leram, leiam. Talvez vá te ajudar a entender muitas das coisas que vocês passam de dificuldade na vida. O livro do Peregrino tem como tema principal um homem chamado Cristão. Ele é o personagem principal da história. E por diversas etapas da sua jornada espiritual, ele enfrenta desafios. E ele enfrenta provações severas. Ele é guiado inicialmente por evangelista, que o orienta a seguir pelo caminho correto rumo à cidade celestial. Durante sua jornada, ele atravessa um vale da humilhação, onde ele enfrenta o terrível inimigo chamado Apolião. E mais tarde ele passa pelo vale da sombra da morte. Nesse vale da sombra da morte, ele luta com seus medos internos. Na feira da vaidade, Cristão está acompanhado por seu amigo fiel, o seu primeiro companheiro de caminhada. Na feira, eles são presos e julgados por não se conformarem com os prazeres deste mundo. Fiel acaba sendo martirizado, o que deixa o cristão profundamente triste, mas também fortalece a sua fé. Após a morte de Fiel, outro personagem, por nome Esperança, se junta a Cristão e se torna o seu novo companheiro. Eles enfrentam o gigante do desespero em sua caminhada, que os aprisiona no castelo da dúvida. O gigante tenta fazê-los desistir da sua fé, mas eles conseguem escapar confiando na promessa de Deus. Finalmente, irmãos, o cristão e esperança chegam ao rio da morte, a última etapa para poder chegar na cidade celestial. E com fé e perseverança, eles chegam e são recebidos com alegria. Irmãos, essa é a nossa jornada. Durante a nossa caminhada cristã,
Durante os nossos momentos, nós enfrentaremos dificuldades e lutas. Haverá momentos em que o peso parecerá insuportável para poder carregar. Haverá momentos que, assim como aconteceu com o cristão na jornada, o fardo em suas costas parecia esmagá-lo. E esse fardo representa o pecado que nós carregamos. No entanto, ele continuou. Ele não parou e seguiu até que depositou em Cristo. Como cristão, nós devemos manter a nossa fé. E a nossa fé em Jesus, irmãos. Nós devemos dividir os nossos fardos com nossos irmãos. Porque assim nós seremos capazes de enfrentar as adversidades da nossa vida. E vivermos bem em comunidade. Nós também, irmãos, ao chegarmos aos pés da cruz, como o cristão chegou e o fardo dele foi arrancado no momento da história, nós encontramos o fim do nosso fardo. O fardo que Frodo não pôde dividir com ninguém. O fardo que você não pode dividir com ninguém. Nós entregamos aos pés da cruz. Mas as nossas cargas nós podemos dividir com os nossos irmãos. Aquilo que carregamos com tanto peso, aquilo que nos define pelo mundo, que é o pecado, cai diante da misericórdia e do cuidado de Cristo por nós. Então nós somos libertos e somos capacitados não apenas para caminhar, mas ajudar os nossos irmãos a viverem firmes e caminharem na sua jornada. Que nós possamos ir embora para as nossas casas, lembrando da nossa responsabilidade como cristãos. Nós precisamos cuidar da nossa fé. Nós precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida espiritual, para que nós possamos cuidar também dos nossos irmãos. Deus nos chama a isso. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não se esqueçam disso. Vamos orar.